Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois fiagros. Vamos comparar aqui o fiagro CPTR11, que é um fiagro aí da Capitânia, contra o Vigia 11, que é um fiagro aí da Valora. Qual deles está em melhores situações para se investir no momento? É o que vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Então vamos analisar seus indicadores, também considerar o último relatório gerencial de cada um deles. E como de costume, no final do vídeo, vamos colocar aqui um ao lado do outro para ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então fique comigo aí até o final do vídeo para que você possa conferir esse comparativo. Deixe aí nos comentários se você investe em algum desses dois fiagros, ou no CPTR11 ou no Vigia 11. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o CPTR11 está sendo negociado aqui a R$ 8,88. Podemos ver que seu dividend yield está de 16,72%. Então, ele ainda está pagando aí uma boa rentabilidade no acumulado. Podemos ver que nos últimos 12 meses, no acumulado em rendimento, ele pagou R$ 1,49. Então, se há um ano atrás você tivesse comprado uma cota desse fiagro, você teria recebido aí R$ 1,49 em rendimentos, no caso no acumulado. Podemos ver também que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 10%. Se descermos aqui, podemos ver qual é o preço justo do CPTR11. É os R$ 9,81, que seria, no caso, o seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, como eu mencionei. Porém, como vimos, ele está custando R$ 8,88. Então, ele está abaixo do que seria o seu preço justo. E o seu desconto atual é de 9%, levando em consideração aqui o seu P sobre VP, que está de 0,91. Então, ele está com desconto de 9% para o que seria o seu preço justo. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 406 milhões de reais, conta com caixa um pouco superior a 10 milhões e tem um pouco mais de 28 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária um pouco superior aqui a 1 milhão. Então, com essa liquidez, você não terá maiores dificuldades na hora de comprar ou vender cotas desse fiagro. Seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente ao mês de janeiro de 2024. Ele pagou aqui 12 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 1,22%. Correspondente ao mês de fevereiro, ele ainda não anunciou seus rendimentos. É provável que até na próxima sexta-feira dessa semana, ele anuncia aqui os seus rendimentos. E a expectativa é que ele volte a pagar 12 centavos também por cada cota. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico de rendimentos distribuído aqui dos últimos anos. Então, é notável, né, que ele vem caindo aqui os seus rendimentos. Ele já chegou a pagar aqui 17 centavos e meio por cada cota, na época que a taxa Selic ela estava alta. Então, isso possibilitou que ele pagasse bons rendimentos aos seus cotistas. Porém, a partir aqui de mais ou menos do mês de julho do ano passado, que a Selic ela veio caindo, consequentemente também diminuiu os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor esse fiagro. Ele teve início lá no mês de março de 2022, então ele já vai fazer aproximadamente 2 anos de existência. Podemos ver que sua gestora é a Capitânia Investimento. Ele tem uma taxa aqui de administração de 1% ao ano e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e o CDI mais 1%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte: atualmente ele tem 45 ativos, então são 45 investimentos que atualmente ele possui, e ele tem aqui CRAs indexados ao índice CDI. 70% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI e 25% estão indexados aqui ao índice PCA. Então, ele não é o tipo de fiagro que é dependente apenas do índice CDI. Ele também tem ativos indexados ao índice PCA, e isso é um ponto positivo. Eu recomendo vocês a lerem aqui o comentário do gestor com respeito a esse mês de dezembro de 2023, que tem vários pontos interessantes aqui que o gestor ele comenta. Entre esses pontos, eu achei interessante aqui, algumas movimentações que ocorreram correspondente ao mês de dezembro. Ele fez a venda aqui de 29 milhões em CRAs e realizou a compra aqui de 43,7 milhões de CRAs. O CPTR11 ele tem muito de fazer isso, né? De fazer essa movimentação de compra e venda de CRAs. E ele menciona aqui que eles estão trabalhando no secundário para diminuir a exposição de alguns papéis. E a meta da gestão é ficar com a exposição máxima por grupo econômico de 5%. Atualmente tem 3 CRAs com exposição superior a isso, em comparação com 6 meses atrás, que ele tinha 6 ativos superior a 5%, então ele conseguiu diminuir, e é muito provável que até metade do ano ele consiga diminuir essa exposição que ele tem aí perante alguns CRAs, mostrando assim que ele quer ficar com o máximo 5% de PL investido em cada um dos seus CRAs. Isso vai diminuir bastante os riscos de eventuais calotes que possam ocorrer
Ele menciona aqui também que o ano para o agronegócio não será fácil em 2024, já que as projeções são de uma safra menor do que as estimadas inicialmente. Então ele sempre tem aí mostrado cautela na hora de se investir. Se descermos mais aqui, ele menciona aqui também alguns acompanhamentos que ele tem feito de dois grupos que atualmente ele investe, que é os adubos Araguaia e o Agro Calax, que passaram por situações difíceis aí no ano de 2023. Então ele tem acompanhado aí para saber como é que está a saúde financeira dessas duas empresas. Então, como eu mencionei, depois vocês tiram um tempinho aí para poder ler todo o relatório gerencial, especialmente aí o comentário do gestor. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de dezembro. Então ele teve uma receita total aqui de 4,9 milhões de reais. Ele também teve algumas despesas que somaram o valor aqui de 376 mil reais. Além disso, ele também teve aqui um reajuste no valor dos seus ativos. Então no final ele ficou com resultado líquido de 5,5 milhões de reais. Então ele gerou dessa maneira 13 centavos, por cada cota. Porém, ele distribuiu apenas 4,7 milhões de reais, o que correspondeu a 11 centavos e meio por cada cota. Então, observe que ele gerou essa receita de 5,5 e distribuiu 4,7. Ele também conseguiu aqui fazer uma reserva. Ele tem uma reserva acumulada aqui de 3 centavos, que ele pode usar aí futuramente para poder conseguir manter o seu patamar em dividendos. Aqui podemos ver a sua exposição por indexador. Então 70% dos seus ativos CRAs estão indexados ao índice CDI e 25% ao índice IPCA. Além disso, ele tem aqui 3% em caixa e 2% investido aqui na renda fixa. Aqui podemos ver a sua exposição geográfica. Então a localização dos seus principais devedores se destaca aqui em especial a região de São Paulo e também do Mato Grosso. São os dois estados aí que têm maior exposição. Se descermos mais um pouquinho aqui também podemos ver a exposição por setor. No caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui em especial empresas distribuidoras e de revenda de açúcar e etanol e cooperativas. Aqui também podemos ver a sua exposição por devedor. Então ele tem aqui, como ele mesmo havia mencionado, tem 3 devedores que estão acima de 5%, esses 3 primeiros aqui, que eu estou selecionando para vocês. E todo o restante é inferior a 5%. Então, se ele conseguir diminuir essa exposição e fazer novos investimentos, ter aí novos devedores, isso vai minimizar bastante o risco de se investir no CPTR11. Isso não inibe, pessoal, o Fiagro de sofrer algum tipo de calote. Ele pode sofrer sim, porém, se ele vier a sofrer algum tipo de calote, o impacto financeiro, no caso na receita mensal do fundo, vai ser pequeno, já que ele tem uma exposição pequena aos seus devedores. E aqui por último a gente pode ver todos os CRAs que atualmente ele tem, que é exatamente o seu investimento principal. Ele também tem aqui cotas do outro Fiagro, o BBGO11, ele tem uma quantidade aqui considerável de cotas desse Fiagro. Então esses são os seus investimentos atualmente. Vamos aqui agora, pessoal, considerar o Fiagro Vigia 11, atualmente sendo negociado a R$ 9,01, com dividend yield de 17%, já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota R$ 1,53. Além disso, está com uma desvalorização parecida com o CPTR11, de aproximadamente aqui 10%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,54, porém, como vimos lá em cima, está custando praticamente R$ 9,00, então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,94. Isso quer dizer que ele está aí com desconto de 6% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 825 milhões de reais, um caixa de 61 milhões, disponível aí para futuros investimentos, conta atualmente com um pouco mais de 163 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária um pouco superior aqui a 3 milhões de reais. Então, tranquilamente você consegue comprar e vender cotas desse fundo. Seu último rendimento pago também foi de 12 centavos por cada cota, assim como o CPTR11, e isso correspondeu ao rendimento de 1,37%. E ele também anuncia aqui no mesmo dia que o CPTR11 ele faz o seu anúncio. E também o pagamento ocorre no mesmo dia. Então, na próxima semana, até no máximo sexta-feira, o Vigia 11 ele vai anunciar seus rendimentos correspondentes a esse mês de fevereiro. Creio eu que ele voltará a pagar aí 12 centavos por cada cota. Aqui vocês podem ver o seu histórico de rendimentos. Assim como aconteceu com a maioria dos Fiagros, ele diminuiu seus rendimentos, especialmente por causa da taxa
Selic caiu, né, desde a metade do ano passado para cá ela vem caindo e consequentemente aqui isso afetou também o rendimento do fundo. Além disso também teve a situação aqui de calote da cooperativa Languiru, que mais ou menos aqui no mês de agosto ou no mês de setembro ele deixou de pagar os juros e também algumas amortizações. Então isso também afetou negativamente na receita desse fiagro. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre o Vigia 11, aqui podemos ver que ele cobra uma taxa de administração e de gestão de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, o índice CDI. Aqui ele menciona alguns novos investimentos que ele realizou durante o mês de dezembro. Então ele fez aqui aproximadamente 4 novos investimentos. Então a gestão do fundo ela tem feito isso daí especialmente para poder também diminuir a sua exposição a alguns devedores. Especialmente uma das principais questões de maior risco do Vigia 11 é justamente a sua concentração. E se vocês pegarem relatórios gerenciais passados, a gestora fala justamente sobre isso, né? Que ela quer continuar essa movimentação aí de novas compras e venda de CRAs, justamente para poder diminuir a sua exposição, para poder diversificar ainda mais e dessa maneira diminuir os riscos de se investir nele. Aqui nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de dezembro de 2023. Então ele teve uma receita bruta de 11,3 milhões de reais. Ele teve despesas aqui que somaram o valor de 2 milhões de reais e também de 633 mil reais, que foram despesas recorrentes e despesas não recorrentes. Então no final ele ficou aqui com uma receita líquida de 8,7 milhões de reais e ele distribuiu em rendimentos 10,7 milhões de reais. Então nota-se que ele gerou essa receita e distribuiu essa receita. Então uma diferença aí de aproximadamente 2 milhões de reais negativos. Porém devemos levar em consideração que nos meses anteriores ele tinha gerado aqui uma receita bem maior que o valor que ele realmente tinha distribuído. Então ele tinha uma reserva ali acumulada que ele usou para poder distribuir aqui no mês de dezembro e conseguir manter aquele patamar ou até pagar um valor a mais, né? Já que nos meses anteriores ele vinha pagando aqui 10 centavos, no mês de dezembro ele conseguiu pagar aqui 12 centavos por cada cota aproximadamente. Descendo mais um pouquinho aqui, o fundo ele menciona ainda que ele tem uma reserva acumulada aqui de 7 centavos por cada cota. Aqui vocês podem ver todos os CRAs que atualmente o Vigia 11 ele tem. Ele só investe em CRAs, então ele não investe em outros fiagros. E como eu havia mencionado, ele tem algumas concentrações, como por exemplo aqui o Bela Agrícola, que é esse primeiro que ele tem 9,5% do seu PL investido nele. Tem esse outro aqui, a Codribar, que ele tem 9,2%. Além disso, ele tem aqui 4 CRAs da Fiagril, que se somarmos aqui tem uma exposição aproximadamente de 28% a 29%. Então são concentrações e isso traz muito risco para o Vigia 11. Como eu mencionei, a gestão está procurando aí diversificar para poder minimizar essa concentração, porém ela tem muito trabalho ainda para poder fazer. E tem aqui também a concentração da Languiru, né? Que ele tem 3 CRAs. Se pegarmos aqui 4,3% e esses outros dois aqui, que vai dar aproximadamente aí 4,2%, então ele tem uma concentração de aproximadamente 8,5%. Então também é uma concentração considerável. E como eu menciono, o ideal é ter no máximo 5%. Dessa maneira você minimiza bastante os eventuais riscos. Como eu mencionei, ele só investe em CRA, 100% está investido em CRAs e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI. Então, o Vigia 11 ele vai ser muito mais afetado do que o CPTR 11, já que o CPTR 11 ele também tem ali ativos indexados ao índice PCA. Então, ele não fica dependente apenas do índice CDI. Aqui podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, se destaca aqui em especial distribuidoras e o ramo de cooperativas. Então, ele está concentrado aqui nesses dois setores. E aqui também ao lado nós podemos ver a sua distribuição geográfica. Então, quais são as localizações dos seus principais devedores, no caso que ele tem investimentos. Agora, pessoal, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem mostrado aqui melhores indicadores. Então, com respeito à cotação, podemos ver que os dois têm uma cotação bastante parecida, né? Diferença aí de 12 até 13 centavos. Porém, o CPTR 11 ele está com um valor muito mais acessível. Além disso, o dividend yield também são muito parecidos, porém o Vigia 11 ele está com uma rentabilidade aqui um pouco maior do que o CPTR 11. Porém, a rentabilidade do CPTR 11 também é muito boa. Com respeito ao P sobre VP, podemos ver que o desconto maior está no CPTR 11. Ele está com 9% de desconto, enquanto o Vigia 11 está com desconto aqui de 6%. Com respeito à liquidez, o Vigia 11 destaca com uma liquidez bem superior ao CPTR 11, porém com essa liquidez você não terá dificuldades aqui de comprar ou vender cotas do CPTR 11, já que ultrapassa em 1 milhão de reais. Com respeito ao patrimônio, podemos ver que o Vigia 11 ele é praticamente o dobro do valor do CPTR 11.
Em questão de caixa, o caixa do Vigia 11 também é bem maior do que o do CPTR 11. Então, no momento, o Vigia 11 ele tem um maior poder de investimento. Então, ele pode ali movimentar mais, fazer novos investimentos, aproveitar oportunidades que possam ocorrer no decorrer do tempo. Com respeito aos cotistas, o Vigia 11 também se destaca com uma quantidade bem maior do que o CPTR 11. Em questão de gestora, para mim, a Capitânia ela é muito melhor do que a Valora, né? Ela já tem aí uma história de muito mais tempo. Ela tem bons fundos imobiliários, tem esse Fiagro também, então ela tem feito um bom serviço no decorrer do tempo e, pelo menos na minha opinião, ela é melhor sim do que a Valora. Em questão de taxa de administração, o CPTR 11 também se destaca cobrando uma taxa menor do Vigia 11, porém, com respeito à taxa de performance, o Vigia 11 se destaca por cobrar a metade do valor que o CPTR 11 atualmente ele cobra, superando assim o CPTR 11 nesse quesito. Então, pessoal, deixe aí nos comentários, na sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento. Pelo menos na minha opinião, são dois bons Fiagros, né? Lembrando que o Vigia 11 era um pouco mais arriscado, até por causa da sua rentabilidade, né? Ele ali promete uma rentabilidade um pouco maior do que o CPTR 11, por isso ele tem um maior risco na hora de se investir. E devemos levar também em consideração que ele está passando por uma situação de calote com a cooperativa Languiru. Além disso, ele é um Fiagro que tem ali concentrações, que concentrações trazem sim um maior risco também futuramente. Então, enquanto ele não resolver essa situação aí da sua concentração, o Vigia 11 continuará sendo um fundo bastante arriscado para se investir, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.